encerraremos a história de Jefté. O que você acha sobre Jefté até agora? É legal, não é? Alguém bom, não é? Difícil, né? É assim mesmo. É alguém quebrado, é alguém com seus erros, com suas tolices, mas que é usado por Deus. Algumas similaridades com você e eu, toda similaridade, né? Pessoas confusas, quebradas, pessoas que fazem tolices, mas que Deus usa para o reino dele, para o benefício do povo dele, somos nós, né? Então, só lembrar como é que começa a história dele. Começa lá no capítulo 10, versículo 6, o povo voltando a fazer o que é errado, agora de forma muito pior. São 7 nações e 7 deuses ali que o povo adora, falsos, é claro, mas o povo cai numa idolatria muito pior e pede auxílio do Senhor. O Senhor antes manda um povo opressor, nesse caso aqui os amonitas, também junto com os filisteus, mas o ponto aqui são os amonitas, o povo do Oriente ali, o povo, não sei se você está com o mapa na cabeça, os amonitas são do lado de lá do Jordão, é o povo de lá que vem, já eu coloco o mapa aqui. Eles oprimem Israel por 18 anos, e então o povo clama ao Senhor, o Senhor fala, não vou livrá-los, eu livrei vocês do Egito, eu os livrei de tantas maneiras que vocês me recusam ainda, vocês não me adoram. E então o povo clamou de novo, falou, Senhor, faz o que você quiser agora, mas nos livre, nós te rogamos. E o povo tirou do meio de si os ídolos. E então o Senhor não pode reter sua compaixão, é isso que diz lá. E aí começa então essa introdução para um novo juiz, Jefté. O Deus não pode reter a sua compaixão. E aí o próximo episódio, depois desse diálogo de Deus com Israel, é os anciãos de Gileade. Então vamos lembrar aqui onde é que nós estamos geograficamente em Israel. Nós estamos do lado de lá do Jordão, né? Vou pegar um laser aqui. Nós estamos do lado de lá do Jordão, Amon ali, ó, tá vendo? Tribo de Manassés, tribo de Gade e Ruben. Nós estamos desse lado aqui, o Jordão, o rio está bem no meio, e está tudo acontecendo do lado de lá. E então os anciãos de Gileade, que é essa região maior, Manassés e Gade ali, tem muitas cidades com o nome de Gileade aí. Os anciãos se reúnem, os amonitas se acampam contra Israel, e os anciãos falam, nós não temos um líder, quem lutará por nós? E então eles têm a ideia de chamar alguém, e o autor descreve esse alguém, Jefté, gileadita, homem valente, filho de uma prostituta. Esse é Jefté. Jefté então é expulso por seus irmãos, meio-irmãos, né? Eles não querem que ele tenha parte da herança do pai, e ele vai para uma terra de Tob aqui. Ele sai de Mispa, que é a sua casa, e vai para a terra de Tob, e lá se juntam com ele uma turba de homens ruins. Então ele é um líder de uma gangue, um líder de mercenários, líder de pessoas que fazem mal com dinheiro. Esse é Jefté. Então os anciãos de Gileade aqui precisam de alguém e chamam Jefté. Tem lá uma conversa, lembra? Uma negociação. Nós queremos que você seja o líder. Jefté fala, agora vocês vêm me procurar, vocês me expulsaram também. Não, mas nós queremos que você seja o cabeça. Então vamos colocar isso diante de Deus numa cerimônia de juramento. É para ser cabeça? Ok. Lembra, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele não tinha herança, ele não tinha nome mais. E a proposta é essa, você vai ser cabeça se você vencer os amonitas. Não só o líder militar, mas o cabeça, governante de Israel. Então tá bom, é isso que eu quero. É uma forma de recuperar o meu interesse. Vocês têm os seus interesses e eu tenho os meus. Vamos colocar isso diante de Deus em um juramento. Eles fazem um juramento. E assim termina ali o versículo 11 do capítulo 11. Próxima cena de Jefté. Terceira cena. É o relato da conversa dele com o rei de Amon por meio de um mensageiro. Lembra disso? Ele saiu assim, por que você quer atacar a gente? E qual é a resposta de Amon? Vocês roubaram, essa terra é nossa. E qual é a contra-resposta? Não, senhor, essa terra é nossa. E aí Jefté dá uma aula de Bíblia, não é? Dá uma aula de história. Quem diria? O Jefté, esse aí, ele tem conhecimento bíblico.
Ele dá uma aula para o rei de Amon falando, quando Israel saiu do Egito, passou lá por Moabe, por Edom primeiro, lembra aqui, ó, parou aqui em Cades Barneia, tentou passar por Edom, seu irmão Esaú, falou, por aqui não, tentou por Moabe, por aqui não. Então Israel deu a volta aqui e parou aqui e pediu passagem aqui para os amorreus, não amonitas. É isso que Jefté escreve na sua carta lá, citando a Torá, especialmente ali o Êxodo, Números, que é a rota de Israel. Pedindo aqui, ó, lembra do rio Arnon e do Jaboque. É esse espaço aqui, tribo de Gad e tribo de Ruben, que está sendo disputado. E Jefté diz, os amorreus estavam aí, não eram vocês amonitas. E nós pedimos passagem aí, eles disseram que não, mas não só isso. Eles armaram o exército contra nós nos defendemos. E o Senhor nos deu vitória. O Senhor nos deu essa terra. Então, como vocês creem aí, quando o Deus de vocês dá uma terra para vocês, é de vocês, não é? Pois é, o Senhor nos deu essa terra é nossa. Então vocês fazem mal em lutar contra nós. O Senhor que julga. É assim que ele termina a carta dele para o rei Amonita. Para essa terra aqui, entre o Jaboque e o Arnon, 2 rios. O rei de Amon não responde, ou seja, vamos lutar então, que o Senhor julgue mesmo. Então, antes da luta, eles se armam todos, Jefté faz um voto, que foi a semana passada, o tal do voto de Jefté. Discutimos aqui, tem bons argumentos para que ele não matou a filha, ele a consagrou ao Senhor, de alguma maneira, que a lei não prescreve, mas ele podia estar ali com uma mente cananita de consagrar a uma mulher a Deus, mas ele consagra ao Senhor e a Yahvé. Ou a segunda opção é que ele matou a filha em holocausto, como o termo diz lá, e nós vimos os prós e os contras, ficamos bem divididos aqui, né? A questão é que não importa o que ele fez com a filha para o ensino. O ensino é que o voto foi tolo. Ele quis barganhar com Deus, ele era um negociante bom, já tinha mostrado isso. E ele perde o que com esse voto? Tem ela morrido ou tem ela ficado virgem? Ele perde descendência. Ele perde o nome dele para sempre. Ele só tem uma filha e ele oferece ela, seja para a morte, seja para a virgindade, ele perde o nome, ele perdeu o nome dele, acabou. O nome da família acabou com ele. E então, começa o nosso texto, que é a última cena de Jefté. Vamos lá então para o nosso texto? Um detalhe antes. A batalha foi ganha, certo? Só 2 versículos para falar que o Senhor entregou os amonitas nas mãos de Jefté. Ganhou. Israel ganhou. Acabou a opressão, gente. Acabou. 18 anos de opressão encerrados. Estamos salvos dos opressores. Mas o povo lá, tá? Não somos nós não. Deus faz algo bom, mas o povo estraga. Tá ganho, acabou, não tem mais amonita para perturbar. Então, foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Vou queimar a tua casa, com você dentro dela. Te lembra alguma coisa isso? Já conta a vista e te lembra disso? Me lembro disso, eu me lembro disso em algum lugar. Alguém reclamou com Gideão? Alguém reclamou com Gideão. Quem? Efraim. De novo, Efraim. Gente, povo de Deus. Não é um inimigo de fora. É povo de Deus. Não precisa ter um inimigo externo para ter problema. A pasta está interno mesmo. Dentro do povo, a tribo de Efraim faz isso. Já vamos ver esse texto aqui. Então, depois da batalha, os efraimitas são convocados. Tem um líder ali. Convoca a tribo de Efraim. Lembra da fama de Efraim? Tribo valente, uma tribo de guerreiros, uma tribo forte. São convocados para ir contra quem? Os amonitas? Não. Para ir contra o próprio povo, os próprios irmãos. Vamos lembrar, no mapa lá, Gileade ocupa a região ali de Manassés. Quem eram os 2 filhos de José? Quem lembra disso? Gênesis? Efraim e Manassés. Os irmãos estão brigando.
não só do mesmo povo, mas é filho do mesmo pai José lá atrás. Efraim se volta contra Manassés. E olha o motivo. Não me chamou por quê? Olha o nível do povo, né? Então olha lá. Zafon aí, vou só voltar no mapa. Vou só voltar no mapa. Zafon é aqui, ó. Bem. Tá vendo aqui, ó? Zafon. Efraim, a tribo de Efraim amarelinha, eles saem daqui, atravessam o Jordão, vêm para uma cidade bem fronteiriça aqui do rio. É no vale do Rio Jordão, o rio fica ali em um vale. Essa cidade de Zafon é bem no vale, ali na tribo de Manassés, entre Gade e Manassés. Então eles atravessam para lá, a gente vai ver que são pelo menos 42 mil homens. Pensa aí nesse número. Pelo menos isso tinha. Vamos voltar aqui. Então vamos lá. Vamos entender esse versículo 1. O que eles acusam Jefté? Você não nos chamou para a batalha. E a ameaça não é assim, poxa meu, nem chamou, hein, cara. Pô, queria ter ganho junto com você. Não, você não chamou e a gente vai queimar a tua casa com você dentro. Olha o nível de Efraim, todo melindroso por não ter sido chamado para a guerra, né? Tem um salto alto aí. Já é a segunda vez que não chamam ele. Já é a segunda vez que não chamam O pessoal não gosta Efraim. dele, não. Qual é a mentalidade de Efraim? É uma mentalidade pagã. Queimar a casa com pessoa dentro. Isso é impensável para o povo de Deus. Na lei tinha lá castigos, né, para alguns pecados, apedrejamento. Não tinha queimar gente. Isso é coisa de cananeu fazer. Olha a mentalidade do povo de Deus imerso nessa cultura. E aí nós temos um paralelo, né? Os efraimitas foram chamados antes, lá com Eude no capítulo 3. Eude, quando ele, canhoto, quando ele luta com os moabitas, alguns líderes fogem, e aí ele chama os efraimitas para ir lá para o Vale do Jordão para pegar esses reis. Os efraimitas vão para o Vale do Jordão e pegam esses reis. Legal, os efraimitas ajudaram aqui. Só que o ponto aqui é, com Gideão, isso acontece. Vai lá no capítulo 8, versículos 1 e 2. Isso acontece de novo com Efraim, Juízes 8. Qual é o contexto aqui? Gideão ganha aquela batalha, lembra? Sem pegar em espada, com tochas e gritando. Acabou, ganhou. 8:1. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar com os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse, Gideão disse o que para ele? Que mais eu fiz eu agora do que vocês? Não são porventura os rabiços? O que sobra das colheitas de não é melhor do que toda a minha colheita de Abiezer, que era o clã de Gideão? Então Gideão apazigua os efraimitas que queriam mesmo ser reconhecidos como os caras. Nós somos os caras. Gideão fala, não, que é isso? Faz isso não. O que sobra de vocês é melhor do que a nossa colheita toda. O que vocês deixam cair no chão é melhor que a gente. Vocês são muito bons, vocês são melhor do que nós. Vocês fizeram muito melhor do que nós fizemos. Isso é Gideão. Só que aqui é Jefté. Jefté é um bandido. Jefté é um líder de bandido. Ele não tem essa paciência de Gideão, não. A gente vai ver isso já já. Então Gideão consegue acalmar os efraimitas, né? O que isso mostra de Efraim? O que o autor está mostrando de Efraim? Efraim não gosta de ser preterido, não gosta de ser deixado de lado. É uma tribo forte, é uma tribo do norte, ali centro-norte de Israel. E agora, poxa, você não chamou a gente para a batalha? A gente vai se vingar de você. Eles parecem ter, os efraimitas, arrogado para si o papel de liderança. Nós que queremos estar em tudo. Nós queremos estar, tudo tem que passar por nós, né? Nós queremos, e aí talvez queremos os despojos, queremos os louros da vitória, nós queremos estar aí. Eles não conseguem se alegrar com a vitória. É triste isso. Efraim não consegue se alegrar que 18 anos de opressão acabaram. Eles conseguem reclamar.
Poxa, meu, não chamou, mas não é nenhuma reclamação assim, bem feita. É uma reclamação com vingança. Olha, Eles querem mais a glória, talvez. querem glória, orgulho. O ponto disso é orgulho. O orgulho destrói unidade, relacionamento. A gente conhece gente assim, talvez nós somos um pouco assim. Poxa, nem falou comigo. Mas irmão, mas fulano, mas deu assim, o Senhor fez a obra. Mas desse jeito seria melhor comigo. Conhece gente assim? Às vezes nós olhamos nos olhamos no espelho e fazemos exatamente isso. Tem que passar por mim para ser bom. Tem que passar por mim para dar certo. É do meu jeito. E o Senhor está agindo. Mas se eu não estiver, tem um melindre. Só que aquilo é no nível da vingança de matar, não é? Efraim está bravo porque não participou, não foi consultado. Não interessa se a mão está derrotada, não interessa. Interessa que eu não fiz parte. Então, arrogância e orgulho dentro do povo de Deus, uma das causas principais de conflito. É ou não é? Possivelmente, aqui é um chute. Talvez muitas igrejas tenham se separado, se dividido, não por heresia que vem de fora, mas por orgulho que está dentro. Eu não tenho esse dado, mas é bem possível. Não, a gente conhece. É bem possível. Igrejas, por exemplo, coral destrói. Infelizmente. Coral é uma coisa que destrói a igreja. Eu sei lá no Rio e soube aqui também, aqui no ABC. Acaba, racha, porque um quer cantar melhor que o outro, que a voz da outra é melhor. É uma coisa. Irmão, estamos todos cantando para a glória do Senhor, mas o orgulho traz divisão. Não, tem que ser eu. Tem que ser eu que tenho que fazer isso. Tem que passar por mim isso. E o Senhor trabalhando, e vitórias sendo vistas, e o reino avançando, e dentro, sem precisar de heresia externa, sem precisar de inimigos externos, dentro se rachando, por vanglória, por arrogância, por orgulho. Então Efraim parece estar mais disposto a lutar contra o seu próprio irmão do que contra o inimigo comum. A gente vai ver que já a contra-resposta de Jefté é: nós chamamos, vocês não foram. É uma coisa louca isso, irmão. Né? Eles não fazem uma pequena reclamação, eles querem a morte. Como eu disse, mentalidade de pagão, de cananeu. Vingança, né? Dentro do corpo de Cristo, um querendo se vingar do outro, é mente pagã, por questões que já estão resolvidas e que é simplesmente orgulho ferido, né? Efraim vai de novo querer fragmentar Israel por orgulho, centralização. Não há um senso de povo, nós ganhamos. Ou então Jefté, louvado seja Yahvé, porque ele te usou. Não, eu não estava aí, eu não fui, né? Eu sou melhor, eu sou mais preparado que você. Porque não foi antes, então, esses 18 anos, como tivesse. Veja, pois é, veja que é isso que Jefté, ele vai falar de uma certa forma, eles foram chamados, mas não foram. Por que talvez? Talvez porque o líder fosse um filho de prostituta, um cara que não era muito. Eu não quero me submeter, eu, Efraim, está debaixo da liderança de Jefté, não vou. Aí ganha e fala: poxa, você não chama ele, vai queimar a tua casa. Dentro do povo de Deus, dentro do povo de Deus. Efraim só pensa em si, não é? E aqui, se o sacrifício de Jefté foi queimar sua filha, aí tem uma ironia aqui. Os efraimitas falam: eu vou queimar a tua casa, vou queimar você com a tua casa. Não sabemos, então vamos ficar aí. Então o ponto é, versículo 1: a vitória foi esquecida. O que importa? O que eu queria para mim, meu interesse, meu orgulho, não fui contemplado. Versículo 2: e Jefté lhes disse. Então Jefté responde: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Olha Jefté, uma linguagem muito eu. Olha quando ele usa eu, meu, minha. Eu e meu povo também é alguém que é eu. Ele sempre foi interesseiro, lembra? Ele sempre quis interesses pessoais. Chamei-vos e não
me livrasse de suas mãos. Olha, eu chamei vocês, e vocês não me livraram das mãos dos amonitas. O texto não diz, nós sabemos só agora que Efraim foi chamado. O texto, o autor não relata a chamada de Efraim. Em algum momento houve. Porque Efraim depois não vai dizer mentira, não. Eles foram chamados, o texto só não relata isso. E aí Jefté continua, vendo eu que vocês não iriam me livrar, arrisquei minha vida e passei contra os filhos de Amon. Veja, minha vida, passei. Parece que não tem povo aí, né? Assim, sou eu também. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combater? Eu chamei vocês não foram, vocês não me livraram, eu arrisquei minha vida para lutar com os filhos de Amon, o Senhor me entregou nas minhas mãos, e agora vocês veem, por que vocês vêm contender contra mim? Mesma pergunta que Jefté fez para o rei de Amon, não é? Por que vocês estão atacando a gente? Por que você está vindo contra eles? Só que agora é para o irmão, não é para o inimigo externo, é para o irmão Efraim, a tribo de Efraim. Então Jefté nega essa acusação, ele alega que, olha, vocês se recusaram aí quando eu chamei vocês. Como eu disse, nós não sabíamos desse detalhe, mas a tribo de Efraim tinha sido convocada para lutar no conflito, e aí a possível causa de negarem, desdém do líder. Possivelmente isso. Quem emitiu o chamado foi um filho de uma prostituta, líder de uma gangue. Nós não vamos nos submeter a um cara desse. Nós somos melhores que isso. Nós somos mais preparados que esse Jefté, né? Em vez de se unirem para lutar em nome do Senhor, pela causa do Senhor, para a libertação da opressão, Efraim se recusa a ajudar. Isso faz sentido só para quem tem um orgulho muito grande, não é? Não cogitaram colocar diferenças de lado. Olha como nós somos iguais, irmãos. Não só o meio evangélico, que a gente não luta pela mesma causa, mesmo com diferenças entre outros, mas até mesmo em igrejas locais. Nós temos diferenças, mas isso deve ser colocado de lado para o bem maior, que é a causa do Senhor. Mas ninguém cogitou isso, colocar as diferenças de lado para o bem de uma causa maior. Não, a gente continua com as diferenças e a gente ataca com a outra. A gente sabe o que é ser efraimita. Nós sabemos o que é ser efraimita. As coisas têm que passar por mim para ser boas. Você, Jefté, é um líder baixo demais para mim. Eu não vou me juntar a você nem para uma causa de libertar o nosso povo. Você é muito baixo, mas eu sou melhor que você. Isso quebra a unidade de igreja. Infelizmente, nosso orgulho e arrogância, nossa centralização quebra a unidade do povo de Deus. Deus está vendo o povo de Deus se degladiando por orgulho, por melindre, sendo que a vitória foi ganha. Questões infantis, quebrando a unidade do povo de Deus, fazendo com que um ameace o outro de queimar a casa. Então, versículo 3 disse aí, né? O Senhor nos entregou nas mãos. Então Jefté menciona Deus como a causa da vitória. E Jefté é diferente de Gideão, que falou: não, Efraim, o que sobra de vocês é melhor do que o nosso todo. Gideão aplaca. Gideão é alguém que, aqui ele está falando com Jefté. Jefté não é alguém gente boa, não. É um líder de gangue. Ele não vai deixar nem Efraim, que é uma tribo forte, falar assim com ele. Ele vai para cima. Vocês foram chamados e não foram. E Efraim age exatamente como os amonitas agiram. Efraim quer lutar, não é? Porque é mais ou menos o mesmo cenário de Jefté mandando carta para o rei de Amon. Por que você quer lutar contra mim, não é isso? E aí vem a resposta: porque essa terra é minha. E aí Jefté responde. Agora aqui, Efraim se coloca para lutar contra os gileaditas.
por que você quer lutar contra mim? Porque você não me chamou, eu queria ter participação. Agora ele responde, ele dá uma resposta também. E Jefté argumenta igual, o Senhor entregou nas mãos. Ele fala isso para o rei de Amon, lembra? O Senhor entregou essa terra nas minhas mãos, ou nas mãos de Israel, no passado. Irmãos, veja como Efraim é pagão, como no meio do povo de Deus a mente mundana está, exatamente como o povo de Amon. Os argumentos são os mesmos. E Jefté responde, o Senhor me deu o povo, vamos louvar a Deus aqui, vamos louvar a Deus, levanta a mão, agradece a Deus. Não, vou queimar a tua casa. Eu sou melhor que você, vai se preparar, você não me chamou. Não importa se ganhou. Tristeza para o povo de Deus isso. E o que Jefté faz? Ele fala, não, Efraim, vamos fazer igual o negócio aqui? Vamos fazer o seguinte, ó. Somos o Deus de Israel, somos irmãos, nosso pai José. Eu sou aqui da tribo de Manassés, você é de Efraim. Não é isso que Jefté faz. Quando o líder é colocado, é confrontado, é visto, aí tem uma insubmissão ao líder, o líder, como Jefté, age de forma tola. 4. Olha o que Jefté faz. Ajuntou Jefté os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera, fugitivos sois de Efraim, vocês gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Olha o que os efraimitas fazem. Os efraimitas agora, a gente não entende muito isso aqui, porque é algo cultural. Jefté não age em prol do povo, ele age exatamente como agiu com Amon. Ele vai para a luta. É irmão, mas não interessa, eu vou para a luta. Ele não hesitou em agir contra aqueles que se opuseram a ele. Ele tratou o povo de Deus igual trata o inimigo. Igual. Ele não tenta diplomacia, ele reage, ele responde, mas não tenta acalmar os ânimos, né? Ele consultar o Senhor como Davi. Não tem Senhor no nome aí, só tem Senhor nesse texto quando ele fala, o Senhor me deu nas mãos dos amonitas. Não tem Yahvé mais aí. O Senhor está esquecido. Agora é questão de interesse pessoal. É questão de hombridade. Né? Você feriu o meu ego e você feriu também o meu. Então agora a gente vai sair na mão. Que Senhor, que nada. Isso é povo de Deus. Por que a situação piorou? Por que os ânimos pioraram aqui? Porque os efraimitas fizeram uma acusação aqui. O que essa acusação quer dizer? Vocês, veja que a causa é por uma frase que os efraimitas disseram, que isso causou raiva em Jefté. Vocês são fugitivos de Efraim, gileaditas que moram no meio de Efraim e Manassés. O significado disso é mais ou menos assim. Efraim e Manassés eram duas tribos de tradição geográfica, tribos, nomes de tribos. Os gileaditas parece que eram um povo assim, meio à parte, no meio do caminho ali, um pouco misturados, talvez uma facção, não tinham ali uma origem nobre. Então o que parece que inflama os ânimos de Jefté falou da minha origem. Você é o renegado. Você é um gileadita. Isso, um tom de ofensa. Você não é nem de Efraim, nem de Manassés. Era um insulto pessoal a Jefté, uma provocação da legitimidade da origem dele. Efraim está dizendo, você é inferior, vocês são de um povinho. Vocês são de um povinho, seus gileaditas. E não é vocês que devem liderar. O ideal é que fôssemos nós, Efraim. Então, assim como Efraim só pensa em si, Jefté, provocado por uma questão pessoal de origem, eu vou matar vocês. Assim começa a guerra guerra civil entre o povo de Deus. Sim.
Porém, os gileaditas tomaram os vales do Rio Jordão e que conduzem a Efraim. Então vamos voltar lá no nosso mapa. Efraim está aqui, essa tribo amarela. Você tem aqui o canto de Manassés um pouquinho aqui, mas olha só, possivelmente, a grande parte dessa geografia do Rio Jordão foi tomada por homens de Gileade, que aqui dá caminho para Efraim. Eles tomaram, ou seja, ficaram apostos no rio, onde tinha passagem no rio, onde alguém podia passar, tinha gileadita tomando conta. Porque lembra, Efraim atravessou até Zafon. Então eles armaram um exército para bloquear a passagem de volta de Efraim, dos efraimitas para Efraim. Eles se armaram ali, nos vales do Rio Jordão, que dava para Efraim. Então eles ficaram ali, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu efraimita? E se respondia não, então lhe tornavam, dizendo, dize Shibolete. Isso é muito interessante. Quando dizia Sibolete, não podendo falar bem a palavra, exprimir bem o som, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Então olha o que aconteceu. Os caras colocaram o Jefté, coloca o seu exército no Jordão para impedir a vinda dos gileaditas, dos efraimitas de lá para cá. Porque Jefté declarou guerra. Vocês falaram que eu sou um povinho, que a minha origem é de um fugitivo, é de um renegado, então agora a gente vai partir, vamos sair na mão, na espada agora. Primeira estratégia, fechem os vales do Jordão que não passaram. Começa a matar. E aí, se tiver algum efraimita que quiser passar, qual é a tática agora? Faço uma pergunta. Você é efraimita? Não. Então fala Shibolete. Isso é demais, não é? Eu acho que isso é Imagina uma história assim, guerra aqui no Brasil, Brasil contra a Argentina. A Argentina perde, o Senhor nos dá a vitória, só que São Paulo e Rio, o Rio de Janeiro fala assim, vocês não chamaram a gente, não sei o quê, vocês estão de caô, carioca. Aí Paulista começa a ficar bravo, por isso ficou ali em Resende, fazem uma barricada. Aí vem alguém, não dá pra saber pela cara e fala, você é carioca? Não. Fala louco. Fala pastel. Pastel. Aí mata. Fala esponja. Fala esponja. Esponja Scott. Se fala, É Scott Braga. Você come bolacha ou biscoito? você come bolacha ou você come biscoito? Biscoito. Foi esse o teste. Passa pra cá, na passagem fala Shibolete. Então a gente tem ali uma evidência que tinha diferença linguística, de sotaque, ou até uma impossibilidade mesmo. O americano, por exemplo, não fala o nosso R assim, ó, rato. Ele não consegue, ele tem a mesma boca e língua que a gente, ele fala rato, o R é com a língua para cima. A gente fala esse R, não consegue, ele não tem, Essa região ele não tem a história, ele cresceu aprendendo a pronunciar o R de uma forma, possivelmente a mesma coisa, uma palavra que significa, talvez ali, os estudiosos se dividem qual é o significado de Shibolete. Alguns dizem aí que era grão de milho ou água torrente, é bem diferente, né? Mas é isso mesmo. Ou espiga de milho ou água que joga, Shibolete. Mas a diferença está aí, na pronúncia disso. Então a tática é essa, falar desse som aí, tá? Então a gente vê aí uma diferença já de dialeto, talvez do lado de lá do Jordão, do lado de cá. Porque do lado de cá está Efraim, do lado de lá está Gileade, está Manassés e Gade. Então possivelmente já tinha uma diferença de pronúncias ali.
E eles aproveitam dessa diferença tão boba. Para quê? Para enfiar a espada no irmão. Identificar, não é? Então, é uma guerra civil para isso. Eles têm 42 mil. Gente, 42 mil, assim, pensa no estádio de futebol, né? Nem tão lotado, mas é cheio. Cheio. Não é lotado, é cheio. 42 mil morrem. Isso dizima a tribo de Efraim. Olha quantos homens ali, pais, né? Maridos, foram mortos. Efraim era muito forte. E a partir daqui, não tem mais nenhuma menção a Efraim no sentido de força mais. Não tem mais. São 42 mil homens de guerra mortos ali. Então, eles têm uma tribo de Efraim que perdeu muita gente nessa brincadeira, nessa tolice. Caíram 42 mil. Seguindo, Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, morreu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Não fala nem qual é a cidade. Então, Jefté, não se fala muito mais dele, nós temos aí o que o autor, o que Deus quis que soubéssemos, certamente. E depois ele julgou por mais 6 anos, é muito pouco, perto de outros que vieram, né, que tiveram um juizado muito maior. Por 6 anos ele julga Israel. Possivelmente ele julgou apenas do lado de lá do Jordão mesmo, porque a fama dele não era boa do lado de cá. Como você imagina, Jefté matou 42 mil efraimitas. Possivelmente ele ficou por lá, ele não veio, então não foi Israel inteiro, a geografia que ele julgou, mas aquela região. O lugar onde ele foi sepultado não está claramente indicado. Alguns manuscritos apoiam que ele foi sepultado em sua cidade, em Mispa de Gileade, que é muito citada, mas nós não temos certeza, né? O que nós temos aqui foi um menor juizado de 6 anos no período de Juízes. E o que tem aqui nesse final que a gente fala, está faltando alguma coisa? Lembra aqui naquele ciclo que é: Israel faz o que é mal diante de Deus, que é a idolatria. O Senhor manda um opressor de fora que oprime por X anos. O povo clama e o Senhor suscita um juiz que liberta o povo, tem paz por X anos. O que está faltando aqui? Não tem paz por X anos. Não tem paz. Acaba o relato de Jefté com uma guerra interna. Um israelita morrendo nas mãos de israelita, pela espada de israelita também. Não teve paz por X anos. O narrador então diz que 6 anos foi o juizado dele, mas ele não levou paz à terra, como aconteceu sempre com os outros juízes. O sangue ali de efraimitas do Jordão, imagina a quantidade de sangue, 42 mil disso. Certamente impediu o autor de registrar que teve paz na terra por X anos. Esse é o nosso texto de hoje. Assim termina Jefté. E aí, qual a tua opinião sobre Jefté? A minha opinião é bíblica. Eu vou lá para Hebreus e falo: pela fé, esse cara então, é igual a gente, é pela fé mesmo. É alguém quebrado, é alguém que faz o que fez. Se matou a filha, pior ainda, um voto tolo demais. Tolo, tentando barganhar com Deus a vitória. O Espírito de Deus já estava nele. E ele faz um voto desse, ficou sem descendência. Ele quis conquistar a sua herança de qualquer jeito, nos termos dele, matando até irmãos. O que eu concluo aqui? Eu apontei algumas coisas de conclusão que nós vimos nas nossas perguntas. Primeiro, ninguém mais é lembrado nessa narrativa de Jefté. Cadê os anciãos de Israel? Cadê o rei de Amon? Foi derrotado, a filha dele, os irmãos de Jefté. Cadê os irmãos que expulsaram eles? Porque o foco do autor eu quero falar sobre esse líder. O foco de Samuel escrevendo o autor está interessado em mostrar quem é Jefté e como ele lidou com as coisas. Como ele lidou com alguém oferecendo para ele a liderança, aí ele perde um pouco mais. Líder não, eu quero de cabeça. Tá bom, então vamos jurar. Depois é alguém que tem sabedoria e conhecimento bíblico, não é?
sabe o que a gente acha dele. É alguém que é valente, mas é tolo. É bom de lábia, é negociante bom, mas é interesseiro. É alguém que é sábio, conhece a Bíblia, mas é egoísta. Aí eu me olhei no espelho hoje assim e falei, caramba. Nem que eu. Você também? Também, né? Que nem que eu. A gente é tolo, mas ora sabe. Horas conhecemos as Escrituras e vamos, né, de acordo com ela, daqui a pouco a gente faz alguma coisa completamente tola. Completamente tola. Age por interesse, egoísta, melindroso, orgulho. Mas está Deus usando você. Está Deus usando você. Pela graça, pelos méritos de Cristo, porque Ele tem uma aliança com o povo dele. Isso não é uma carta branca para a gente fazer tolice, mas assim, a gente se vê aqui muito em Jefté. Brigas internas por orgulho, bobo, infantil, né? O autor quer mostrar Jefté para a gente. E aí, o que você pensa sobre Jefté? Parece que o povo de Deus é curioso isso, né? Não consegue ter uma vitória limpa, né? Assim, ganhou, então vamos matar agora, vem um Abimeleque. Gideão ganha, aí ele faz uma escola sacerdotal lá, tem não sei quantas mulheres. Parece que tem uma vitória que fala assim, acabou, gente, tá legal agora. Tá precisando, precisa de um que tenha uma vitória assim, né? Teve um que fez uma vitória para sempre, assim, limpa. E ele está purificando a igreja dele. E ele vai entregar uma igreja pura, limpa. Que ainda que a gente se brigue aqui por orgulho, por mesquinhez, isso vai acabar, porque Ele está trabalhando em nós. Teve alguém que teve uma vitória limpa, que até aqui é só vitória e depois vem problema de novo, né? E outra coisa que a gente pode concluir desse relato é: o povo de Deus não precisa de inimigos externos para se quebrar. O povo de Deus não precisa de inimigos externos para se dividir. Essa é uma evidência clara, né? Tem muita diferença entre nós, tem diversidades entre nós. E vai ter mesmo, sempre vai ter. A igreja é una e diversa. Unidade e diversidade são características da igreja. Nós somos diferentes mesmo. Temos diferenças regionais, às vezes, inclusive teológicas, em alguns pontos. Puxa, não concordo muito bem com isso. Puxa, até na mesma denominação, entre denominações muito mais, né? Forma de liturgia, questões que não precisariam dividir tanto o povo de Deus, mas que dividem e se degladiam por aí. Temos algo maior que nos une, né? Quantos conflitos temos na igreja por conta de orgulho? Nossas diferenças poderiam ser colocadas de lado, em prol de um bem maior, mas muitas vezes o orgulho é maior que isso. Então, pois não. Pessoais. Econômico, financeiro, ganas de ganhar mais, sei lá, porque às vezes a gente vê essas divisões aí, Sem dúvida. Sem dúvida. é diferente do contexto histórico, terras, justiça. Isso. O ponto que eu quero pôr aqui é, vamos trazer para os nossos dias. Claro que tem diferenças entre igrejas e o que eu chamaria de coisas que não são igrejas. Aí a gente precisa se posicionar e falar, não dá para a gente dar a mão para isso, para esse tipo de coisa. Mas eu estou dizendo aqui num ambiente mais evangélico entre irmãos. Entre irmãos. Sim, eu estou definindo um limite. Entre irmãos. Eles são irmãos, são povo de Deus aqui. Claro que eu vou ter diferença com o testemunho de Jeová. Claro que eu não vou dar a mão teologicamente. Não são diferenças pequenas. Mormons não são diferenças pequenas. São diferenças grotescas. Né? Universal. Não dá para dar a mão porque é muito distante. Agora, entre os que podemos dar as mãos, muitas vezes as diferenças mais nos afastam. Poderíamos unir em prol do avanço do reino. Agora eu vou sair de denominação, até dentro da IPB. Muitas divisões que poderiam ser evitadas e são motivadas por orgulho. Simplesmente orgulho, interesse pessoal.
melindre, que eu queria estar aí, eu não estou, sem mim isso não funciona, tem que passar por mim, isso. Efraim, síndrome de Efraim, eu tenho que estar ali, senão... Por exemplo, vamos aqui uma palavra. Tá? Então, é o seguinte, quando o Espírito do Senhor se apossou do Senhor, Jefté. Então, o Espírito do Senhor se apossando de Jefté, no livro de Juízes, a questão da habitação do Espírito é uma capacitação específica para uma tarefa específica. Quando o Espírito do Senhor se aposta de alguém, é uma capacitação para algo específico. Exemplo, reis, né? Os reis, o Espírito do Senhor se apossou de Saul, depois o Senhor retirou o Espírito dele. Não é perder salvação, não é capacitar para ser sábio para sempre, é capacitar para uma tarefa, nesse caso militar. Tipo, em nome do Senhor, Jefté foi o libertador de Israel contra os amonitas. É uma capacitação para uma tarefa. Isso não o impediria de agir tolamente, de tomar decisões ruins. Isso não quer dizer ungido, vai, sei lá, ungido de Deus. Então, nesse sentido não. Tá? Ele foi capacitado pelo Espírito para uma tarefa específica militar. Se eu pudesse usar o termo ungido, ele foi ungido para liderar Israel na campanha contra os amonitas. Acho que poderia usar esse termo ungido. Mas ele é para uma tarefa específica. Ele, mesmo assim, ele agiu de forma tola. Que o Espírito... Ele consegue fazer um voto absurdo dele. Isso. Interessante. Ele liberta Israel, o Senhor dá nas mãos dele a mão, ele vence a batalha, capacitado pelo Espírito, e ele faz um voto tolo, de barganha com Deus. Se o Senhor me der, eu te dou alguém. Ele nunca pedi isso. É isso. Jefté tem uma questão pessoal que a gente já viu, muito de interesse pessoal. Desde sempre. Desde sempre ele tem interesses pessoais. Mas o Senhor usou mesmo assim. Fala. Não, eu acho que se encaixaria nisso que o irmão falou, a igreja de Corinto. Passou até fazendo estudos, porque tem Isabel, tem também o Deus do Espírito Santo, tem o dom. Perfeita analogia do Novo Testamento. Perfeito. Acho que se encaixa. Corinto é povo de Deus se degladiando por orgulho. Isso é Corinto. Eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Não é? Nós somos espirituais. Ah, mas se é espiritual, você deixa o cara que dorme com a madrasta aí. Espiritual é meu. Eu sou melhor, nós somos melhores, temos muitos dons. Vocês estão se dividindo por isso. O povo de Deus se dividindo por orgulho. Quem é melhor? Excelente analogia com o Novo Testamento. Esse exemplo é Corinto. Sansão também. Vamos chegar nele, né? Fez besteira. De novo, Davi, que foi necessariamente ungido, também Fez besteira. Isso só nos aponta para um Salvador perfeito, que ele, o ungido perfeito, que fez de forma perfeita para que pessoas quebradas como nós pudessem. Essa interpretação de ungido, em determinadas igrejas, fica uma coisa assim, tipo, especial. O cara não pode errar. Não pode falar do pastor, porque ele é um ungido. O Espírito do Senhor está nele. Leva isso ao pé da letra desse jeito. É uma deturpação da interpretação que favorece ao pastor, já que eu sou ungido, eu posso tudo, né? E tem, às vezes, abuso de um monte de coisas. Pois é isso. Mas boa palavra. Corinto é aqui. Divisão por causa de orgulho dentro da igreja. Não chegaram a se matar, Corinto, né? Não perderam notícias. Mas chegaram a ir para o tribunal um contra o outro lá, prestar queixa contra o outro nos tribunais. E Paulo fala: que isso, gente? Vocês estão indo para o tribunal para prestar queixa um contra o outro, vocês não têm sabedoria. Vocês têm mais essa justiça aqui é mais sábia do que a justiça mundana. Resolvam entre vocês.
divisão da igreja. É isso. Vamos lá, vamos para a nossa estrutura para a gente encerrar. Nosso texto. Hoje é simples, ó. Vamos lá. Os efraimitas questionam Jefté e o ameaçam. Versículo 1, ok? E aí? Por que você não chamou a gente? Vamos queimar fogo na sua casa com você dentro. Resposta de Jefté. Chuta o balde. Resposta de Jefté. Eu chamei vocês, vocês não foram. Eu tive que arriscar minha vida por causa disso. E o Senhor me deu nas mãos dos amonitas. E por que vocês estão agora querendo lutar contra mim? Resposta de Jefté. Bom de lado, ele sempre foi bom disso. A ação de Jefté contra os efraimitas e sua motivação. Qual é a ação? Pelejar contra eles. Qual foi a motivação? Uma questão pessoal. Chamaram ele de um renegado, de Leadita. Você não é nem de Efraim nem de Manassés, você é de Gileade, você é de um povinho. Essa foi a motivação dele matar os caras. Versículo 5 e 6, a estratégia, o sotaque, né? Quem falar cibolete e não chibolete, toma espadada, morre. 42 mil que não falaram chibolete, falaram cibolete. Olha o nível, a diferença, olha o nível, né? E o tempo de juizar de Jefté e a sua morte. 6 anos e morre na sua cidade lá, ó, na cidade de Gileade. Ele morre em 12 de julho. Vamos lá. Sobre o que o texto está falando. Você fala assim, Samuel, está falando sobre o que agora aí? Estou falando sobre o que está evidente aqui. Qual é o assunto evidente desse texto? Perfeito, a desavença entre Jefté e os efraimitas. É sobre isso que eu estou falando. Desavença, o conflito entre Jefté e os efraimitas. Muito bom. Portanto, o nosso ensino vai ter algo que tem a ver com o conflito. Porque é esse o assunto do texto. Um conflito entre gente do mesmo povo, entre irmãos. Então o ensino está mais fácil quando você sabe sobre o que ele está falando, sobre o que o texto está falando. Não é sobre oração, não é sobre lutar em nome do Senhor, é sobre conflito dentro, é um assunto ruim para nós. Não é agradável o assunto. Mas é isso que o texto está falando. O que o texto está dizendo sobre esse conflito? E aí você olha para o texto e fala, eu coloquei justamente essa estrutura lá. Bom, os efraimitas questionam Jefté sobre este não ter chamado a batalha contra os amonitas e o ameaçam. Jefté responde o erro do questionamento. Vocês estão errados, eu chamei vocês, perguntando o motivo da ameaça e peleja contra os efraimitas, motivado por provocações pessoais. Você é um gileadita, não é nem de Efraim nem de Manassés, você é um paia. Por meio de uma diferença de dialetos, ou de sotaque, ou de linguística, sei lá, que evidenciava a origem dos combatentes, os gileaditas matam 42 mil efraimitas nos vales do Jordão. Jefté morre após julgar Israel por 6 anos. É isso que o texto está falando sobre o conflito. Um vem, acusa, o outro responde, fala, está errado, vocês foram chamados, e o que vocês estão combatendo? E aí vai e ataca porque o outro provocou, e tem uma estratégia de sotaque, e mata 42 mil e acabou. Qual é o ensino desse texto? Por que a gente aprende hoje, em 2024, em São Bernardo do Campo, lendo esse texto? O que você aprende? Qual a verdade bíblica que está aqui? Para todos os tempos tem uma verdade bíblica nesse texto. Qual é? Se examinaram? Por causa do orgulho? Se examinar por causa do orgulho seria uma aplicação que eu daria no meu sermão. O que a gente faz com isso? Bom, irmãos, examine o seu coração, você que está na igreja. Se tem orgulho, as coisas têm que passar por você para dar certo. Você não se sente feliz vendo o reino de Deus avançar e você não está em todos os momentos. Eu acho que essa é uma aplicação do meu ensino. Eu vou chamar a igreja a isso, examinar-se. Mas qual é o ensino do meu texto? A aplicação tem tudo a ver, tá?
O que eu aprendo com esse texto, que é uma verdade para todos os tempos? Conflito, você falou que Conflito. falar, que estão sempre existindo, eu sei que sempre existirão dentro da igreja, mas que ela será vitoriosa mesmo com a gente dentro, que a gente atrapalha. Eu escrevi mais ou menos isso mesmo. Você vê, um povo vitorioso, mas que tem conflitos internos. É isso, não é? No contexto, o povo acaba de sair de uma vitória. Os efraimitas nem se alegram com isso. Eles querem, eu queria estar aí, vou matar você. Orgulho, arrogância, salto alto. Você é melhor que a gente. O que mais? Quer tentar, João? Não, eu já estou pensando em Cristo aqui, você falando isso daí. Cristo? É isso? Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, mas mesmo vitoriosos, né, temos esses conflitos internos. Então, ressalto o orgulho e também, acho que vou fazer o contrário, tem que amar uns aos outros. Então, é uma aplicação. Aplicação negativa. Como é que está o seu orgulho? Positiva. Irmãos, amem uns aos outros, são irmãos, ainda que tenha diferenças de você seja diferente do seu irmão. O que nos une? Não podemos dividir a igreja por causa de questões de orgulho, de O corpo de melindre. Cristo, o pé tem um lugar, a mão tem outro lugar, Cada a cabeça. o membro tem o seu lugar no corpo, nem todos são olho. Efraim, calma, cara. Que isso, meu? É irmão, ganhou do inimigo. Então, o ensino que eu escrevi é: mesmo diante dos triunfos de Deus a favor do seu povo, sim, chegamos nesse texto, o povo triunfa, Deus triunfa. Este quem? O seu povo pode agir de forma tola, de modo que a arrogância, o orgulho, diferenças e interesses pessoais destruam sua unidade. Mesmo quando Deus nos dá avanço, vitória, o povo pode agir de forma tola, por interesses pessoais, orgulho e diferenças tão pequenas. Isso desintegra a unidade da igreja. Isso é uma verdade para todos os tempos. O texto que ensina isso. Até quando Deus está avançando, a gente está se destruindo. Por motivos bestas. Por orgulho. Interessante aí, né? Porque a gente pode identificar aquela palavra não posso com o motivo dele, né? Porque se ele matou a esse amor, amar o próximo com o motivo dele. Esse contexto ali é, da mesma forma que você se ama, e nós pensamos em nós primeiro. É esse ponto. Pense no outro, assim como você pensa em você. Coloque-se no lugar do outro, assim como você se coloca sempre em primeiro. Exato. É morrer para si mesmo. Morra para si. Mas aqui, esse ensino cabe muito bem para todas as épocas e assim, calha muito bem com o ensino de Corinto, não é? Então, a igreja está se dividindo, está com problema de divisão na igreja, é um ótimo texto para se pregar. Jefté, esse é o final da vida dele, assim como o Gideão lá, os efraimitas também fizeram, mas ali não houve morte, Gideão apazigou o plano. Jefté é um bandidão, cara. Jefté vai para Aí cima. também tem o líder, né? O líder que pode apaziguar e um líder que pode rachar. E aí vem, muitas vezes, a tolice do líder também. O líder, quando recebe alguma repreensão ou alguma insubmissão, ele não tenta consertar isso, ele vai para cima. O líder também tem que... O autor está nos dizendo, olha o que o líder tolo pode fazer. Quando recebe uma tolice também dos seus irmãos, ele pode ser mais tolo ainda. O cara matou 42 mil. Se fosse um cidadão que estava passando trigo lá, esse era mais perigoso. Gideão. Agora Jefté é o cara bandido. Mexeram com o cara errado. Eu não sou Gideão não. Talvez ele tenha falado, né? Eu não sou Gideão não, viu? Vamos lá. Eu não falo isso não. Não liga mais embaixo o negócio. Isso é importante a gente observar, né?
comparar um pouco o Gideão. Isso, Jefté. Porque nós cristãos, a gente precisa também ter ciência do Evangelho, diariamente. Jefté poderia ter usado isso para falar da glória de Deus. Eu não era nem de Manassés, nem de Efraim, eu era um gileadita, mas Deus deu a vitória, né? Então, ele podia usar isso para evangelizar, para falar que ele era um irmão também. Né? Mas ele usou isso, Ele se doeu com a. ele se doeu, né? E levou para o outro lado. Ele podia ter feito um pouco meio Gideão, mas aproveitado para exaltar o nome de Deus, a glória de Deus. Né? Olha aí. Então, isso a gente tem que ver também. A gente pode levar, quando o irmão vem ofender a gente pode falar, pô, mas eu vim do mundão, olha onde Deus me colocou. E hoje eu sirvo para glorificar Ele. Então, em vez da gente se ofender e querer pegar o nosso irmão por causa do desejo, a gente pode glorificar Deus. Né? Fazer ao contrário do que Jefté fez. Levar isso para glorificar Para glorificar a Deus, mas ele não fez isso. É um líder também, mais uma vez, uma tolice de Jefté. Pô, tudo bem, ele estava ameaçado de ser queimado dentro da casa dele, mas poxa, compensa assim, vamos matar todo mundo, 42 mil, dizimou. É muito. Então a gente tem assim, terminando o Jefté hoje, o que você acha dele? Difícil, não é? Graças a Deus tem Hebreus 11 para falar, pela fé, Jefté ele venceu o exército, porque ali muitos venceram o exército, e ele venceu sabendo que o Senhor é quem dá a vitória. É isso que o coloca lá. A vitória é do Senhor. O reconhecimento que, apesar de tudo, quem me deu a vitória foi o Senhor me deu a vitória. Pela fé. Agora, olha a quantidade de erros que ele tem. Deus nos ajude a não aplicar esse ensino para nós. Para que não tenhamos síndromes de Efraim no nosso meio. Orgulho, arrogância, nem Jefté de mexeu comigo, então agora você vai ver. Falou isso de mim, eu não levo desaforo para casa. Isso não é frase de crente. Crente perdoa o irmão, irmão, isso entre mim e ti, isso me ofendeu, vamos orar juntos. Isso é crente. E não, agora você vai ver, fez isso comigo, não perde por esperar. Isso não é coisa de crente. Nós vemos isso no meio do povo de Deus. Deus nos abençoe e nos ensine. E aqui eu lembro, quando tem um ensino tão duro assim, né, que Deus dá tapa na cara, assim, eu lembro de 2 Timóteo 3. A palavra de Deus é útil para ensino, correção, repreensão. Louvado seja Deus por esse texto, que nos ensina. Deus assim nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Para aí, meu, por favor.